Olá, meus amigos, graça e paz, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Esse é um vídeo que eu quero trazer aqui para você e nós vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus, essa palavra que é viva, na verdade, é eficaz, é poderosa, e eu quero falar sobre a Páscoa. Estamos chegando aí na Páscoa e esse é um assunto que é muito importante, nos traz à memória algo muito importante que aconteceu. Então, muita gente não sabe o que significa a Páscoa. Qual é o real significado desta palavra Páscoa, desse acontecimento, desse acontecido? O que significa isso? Talvez muitas crianças sabem que quando chegam a Páscoa é dia de chocolate, é dia de coelhinho, é dia de bombom, mas muitas crianças, inclusive pessoas que são evangélicas, que são cristãs, mas que não ensinam a verdade bíblica para seus filhos. Então eu quero trazer aqui e relembrar com você o que é a verdadeira Páscoa, tá? Para isso, a gente precisa voltar lá no passado e lembrar o que aconteceu lá em Êxodo, no capítulo de número 12. Eu queria ler com você Êxodo 12 e eu quero ler o verso 14, só para que você entenda isso aqui, ó. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, isso aqui a gente precisa lembrar sempre. A gente precisa celebrar a Páscoa do Senhor, porque temos que fazer isso como um estatuto perpétuo, tá? Então, eu quero mostrar para você, primeiro, esse fato, né, que aconteceu. Só lembrando aqui, o povo ele estava no Egito e Deus envia um líder chamado Moisés para libertar esse povo da escravidão do Egito. Então, Deus usa Moisés com mão forte. Moisés, através do poder de Deus, ele faz muitos sinais no Egito, né? Vocês sabem que Moisés fez, por exemplo, a água do rio Nilo e todas as águas das fontes se tornarem em sangue, fez a terra produzir piolhos e várias outras coisas, né? Saraiva cair, exterminando todas as plantações e alguns animais. Então, muitos sinais. E o último sinal que acontece foi a morte dos primogênitos. Então, está dentro desse contexto. Deus ele chama Moisés e Arão e dá uma ordem para eles. Olha, vocês precisam celebrar a Páscoa. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o que significa esta palavra Páscoa. A palavra Páscoa ela é de origem hebraica e significa passar por cima. A palavra quer dizer pesar. Pesar significa pular por cima, passar por cima. Bom, Deus estava dizendo para Moisés, então, para celebrar a passagem por cima. Passagem por cima de quê? Vocês conhecem que Deus ele fala para Moisés, olha, essa noite será uma noite de juízo. Eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos dos egípcios. Então Deus dá uma orientação para Moisés e Moisés passa para o povo. Então é o seguinte, existiam alguns elementos que compunham a Páscoa. Primeiro, Deus pediu para Moisés o seguinte, peguem um cordeiro no 10º dia do mês e guardem até o 14º dia. No dia 14, vocês comerão o cordeiro. E aí era acompanhado de, primeiro, um cordeiro ou cabrito. Segundo, ervas amargas. E terceiro, pão sem fermento. O cordeiro, você sabe que representa Cristo. Porque dentro da orientação que Deus deu a Moisés, ele disse, comam primeiro o cordeiro todo. Não pode sobrar nada. Comam tudo. E se sobrar alguma coisa, vocês devem queimar o restante do que sobrou para que não haja nada. E outra, vocês não podem quebrar nenhum dos ossos do cordeiro. Porque nenhum dos ossos de Cristo foi quebrado na cruz. Então esse cordeiro prefigurava Cristo, tá? Que ia morrer
com o sacrifício em favor de todo aquele que cresce na sua palavra. A gente já vai entender aqui que a mesma Páscoa que significava livramento para uns, que significava libertação para alguns, a mesma Páscoa significava morte e juízo para aqueles que não creram na palavra que Moisés falou. Então eu vou caminhar aqui com vocês, mas vamos caminhar aqui. Então vamos caminhar aqui e vamos entender isso aqui. Então, qual era o componente? Número 1, cordeiro. Segundo, ervas amargas. O que essas ervas amargas representavam? Elas representavam os anos que eles passaram de tanta amargura no Egito, de escravidão, de tantas chicotadas que eles levaram nas costas. Isso aqui, essas ervas amargas, representa o tempo de amargura que eles passaram no Egito. Isso aqui era para trazer a sua memória, tá? E o pão sem fermento, você sabe que quando o pão ele não leveda, ele fica uma massa muito fina, porque eles tinham que fazer isso apressadamente, então não deu tempo de levedar. E pão sem fermento, o fermento na Bíblia, geralmente, ele sempre vai indicar pecado. Então, na tipologia bíblica, Cristo também é esse pão sem pecado, sem fermento, tá? Então, os componentes da Páscoa representam, tem essa representatividade da pessoa de Cristo. Cordeiro representa Cristo. As ervas amargas representam os sofrimentos que Cristo ia passar, tá? E representou também o sofrimento do povo hebreu lá no Egito. E o pão sem fermento representa a vida de Cristo sem pecado, que deve também ser como a nossa vida. Nós devemos tirar o pecado através do sacrifício de Cristo. Esse pecado que estava em nós, ele foi perdoado, ele foi retirado, tá bom? Vamos lá. Então eu já disse aqui que a Páscoa, ela representa libertação, ela representa livramento, tá? E por que ela representa isso? Porque Deus disse para Moisés, Moisés, peça ao povo para pegar o sangue do cordeiro, colocar em uma vasilha, e eles precisam passar nos umbrais da porta. E aí alguém pode ter questionado e dito, Moisés, para que isso? Nunca aconteceu isso na história. Para que vai fazer isso? Moisés explicou, olha, se vocês passarem o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passará. E se ele vê na porta de vocês esse sangue, ele vai passar por cima. Daí o termo Páscoa, entendeu? Passar por cima. Ele verá o sangue e saberá que ali tem um povo que fez uma aliança comigo. Então o sangue, ele representa uma aliança. E ele vai passar por cima e a morte não vai entrar naquela casa. Então eles precisavam o quê? Crer naquela palavra. Mesmo sem ver, eles precisariam crer que isso era real. Então quem aceitou esta palavra, quem creu nesta palavra, pegou o sangue do cordeiro e passou nos umbrais da porta. Passou em todo o umbral da porta. Então representava livramento, libertação. O anjo da morte não ia entrar ali e não ia matar ninguém, nenhum primogênito que ali estava. Esse sangue também, se não fosse posto no umbral da porta, isso indica que você não creu na palavra e estava em desobediência. Então todas as casas que não tinham o sangue no umbral da porta eram pessoas que estavam em desobediência e que não creram na palavra que Deus disse através de seu servo Moisés. Então o anjo da morte vinha e se não tivesse o sangue no umbral da porta, ele entrava e matava os seus primogênitos. Então a mesma Páscoa que serviu para libertação, serviu como livramento para uns, também para aqueles que não creram, serviu como juízo, tá? Então a Páscoa ela serve como libertação, ela tem um símbolo de libertação, de livramento, mas também de juízo e de destruição. Lá no verso 12, do capítulo 12, diz assim, ó, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então a Páscoa também ela representa juízo para aqueles que não têm o sangue. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Então quem tem o sangue tem o sinal
de que tem essa aliança. Então o anjo da morte viria e passaria por cima, não entraria na casa. Então, meus irmãos, a Páscoa, ela representa isso. Ela representa a libertação da escravidão. Ela representa o livramento de Deus sobre o seu povo. Então, dentro da tipologia, a Páscoa é Cristo. Cristo é o Cordeiro. Cristo é aquele que morreu por nós e nos livrou do pecado e nos libertou da escravidão do pecado, porque o seu sangue estava sobre nós. Então, através do seu sangue, fomos libertos, fomos livres completamente do pecado. Então, todo judeu comia a Páscoa, o cordeiro assado, ervas amargas e também pão sem fermento, porque isso indicava o quê? Isso indicava que eles estavam tirando toda a questão do pecado, tá? Isso também é um símbolo de igualdade. O pão sem fermento também é um símbolo de igualdade. Todos nós somos iguais, porque o pão, ele não ficava alto, tá? Ele não tinha tempo de inchar, ele não tinha tempo de crescer. Então, quando se comia o pão apressadamente, sem ele inchar, isso indica o quê? Nós somos iguais, símbolo de igualdade. O fermento, ele é o símbolo de pecado e o símbolo de desigualdade, tá? Então, meus amados, que vocês possam entender que Cristo é a nossa Páscoa, que Cristo foi aquele que nos libertou da escravidão do pecado, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E através de Cristo fomos libertos para a glória de Deus. A morte não chegou na nossa casa, porque um cordeiro morreu por nós. Sangue foi derramado. E eu criei nesta palavra. Tomei posse disso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que você está ali hoje, por causa de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.